Há dias em que a mente corre e o corpo tenta acompanhar. Em outros, o corpo grita e a mente não sabe o que fazer. Vivemos na era dos hiperestímulos. Notificações, metas, prazos, expectativas, comparações. Enquanto o mundo corre lá fora, dentro da mente de muitos jovens existe uma batalha silenciosa entre a vontade de fazer, a pressão por resultados e o medo constante de falhar. Ansiedade, burnout e procrastinação se tornaram palavras comuns, quase parte da identidade dessa geração. Mas será que entendemos o que realmente acontece dentro do cérebro quando ele entra em colapso? E por que a mente, tão poderosa, pode levar o corpo ao limite? Este documentário é uma jornada para entender como a mente controla o corpo e como às vezes perde o controle. A ansiedade é o mecanismo natural de sobrevivência. É o sistema de alarme do corpo. Mas, quando esse alarme dispara sem parar, o corpo começa a reagir como se estivesse em perigo real, mesmo dentro de uma sala de aula ou no quarto olhando para o celular. Quando a amígdala percebe uma ameaça, ela ativa a resposta de luta ou fuga. A adrenalina e o cortisol inundam o corpo. O coração acelera. A respiração fica curta. Os músculos tensionam. A visão pode embaçar. O estômago se revira. Essas reações, que deveriam durar segundos, se tornam rotina para muitos jovens. O corpo vive em estado de guerra, sem nenhum inimigo real. A ansiedade reorganiza o cérebro. A amígdala fica hiperativa, como um alarme sensível demais. O córtex pré-frontal, responsável por decisões e autocontrole, perde eficiência. É por isso que dizer calma nunca funciona. O cérebro simplesmente não consegue frear o medo. O hipocampo, responsável pela memória e interpretação da realidade, também diminui sua atividade. Isso faz com que o mundo pareça mais ameaçador do que ele realmente é. É como se o cérebro estivesse sendo treinado, dia após dia, para ser ansioso. As telas amplificam esse processo. Cada curtida, notificação ou mensagem dispara dopamina, o neurotransmissor do desejo, não do prazer. Esse ciclo cria dependência. O cérebro reaprende a buscar estímulos rápidos e constantes. Isso enfraquece o córtex pré-frontal, diminuindo o foco, paciência, racionalidade e tolerância à frustração. A luz azul sempre fez parte da nossa vida. Ela vem principalmente do Sol. Por milhões de anos, o nosso cérebro aprendeu a interpretar essa luz como um sinal de acordar e ficar alerta. Esse era o ritmo natural. Luz azul de manhã, escuridão à noite. Mas, nos últimos anos, começamos a receber luz azul, artificial o tempo todo. Celulares, computadores, TV, e o cérebro não evoluiu rápido o suficiente para isso. Ele confunde essa luz como se fosse luz do dia e reduz a produção de melatonina, hormônio que avisa que é hora de dormir. Por isso, o uso de telas à noite bagunça tanto o sono e aumenta sintomas de ansiedade. E nas redes sociais, onde a vida é sempre perfeita, nasce um novo motivo de sofrimento, a comparação constante, ou a sensação de estar sempre ficando para trás. A procrastinação não é preguiça, é sobre fuga. Quando o cérebro interpreta uma tarefa como ameaça, por medo de falhar, por perfeccionismo ou por sobrecarga, ele ativa o mesmo sistema da ansiedade. E para fugir do desconforto, busque estímulos mais fáceis. Redes sociais, vídeos curtos, qualquer coisa que gere dopamina rápida. Com o tempo, isso leva ao esgotamento emocional, burnout. O corpo perde energia. A mente perde motivação. E a vida vira uma sequência de obrigações que parecem impossíveis.
Eu acho que algo que eu gostaria que os adultos entendessem sobre os jovens hoje em dia é que é uma fase muito turbulenta, especialmente essa fase da juventude, esse final da adolescência, esse quase sendo um adulto, né? É uma fase que a gente tá em dúvida com a gente mesmo, né? O que a gente vai querer fazer na nossa vida, o que a gente vai querer acreditar, que tipo de pessoa a gente vai querer ser. E é um conflito, assim, interno entre o mundo, sabe? E é um estresse muito grande de ter que lidar. Por mais que muitas vezes nossos pais estão passando por muitas mais dificuldades, principalmente financeiras, em relação a ter que trabalhar muito jovem, o que não diminui de nenhuma forma de tudo que eles passaram, mas isso acaba que muitas vezes eles esquecem que a nossa geração passa muito desse problema, né? Essa instabilidade a respeito de si próprio. O que me motiva a continuar, acho, na vida é viver aquilo que eu nunca vivi, como nos últimos anos no ensino fundamental, uma coisa que eu sempre idealizei, eu acho que era o IF, para que eu ter aquilo para minha vida, que eu acho que era o meu sonho, eu era destinado a vir para cá, mas eu não ter passado de primeira vez, segunda vez, mas eu não desisti. E eu acho que isso me motivou de uma certa forma a continuar. Eu acho que foi um dos meus primeiros sonhos, que foi realmente forte, que eu fiz aquilo. E eu acho que os meus medos que possa dar errado é que as minhas amizades da dupla não sejam reais. Pelo medo de eu nunca ter vivido aquilo e agora pode ser real. Eu acho que isso me motiva a continuar e querer viver mais dessa forma, ser mais feliz. Como a pressão da escola trabalha impacta a sua saúde mental? Eu acho que muda drasticamente a minha rotina de uma forma que não me afeta só psicologicamente. Claro que bagunça minha cabeça porque me deixa cansada, mas fisicamente eu vejo o desgaste em mim. Eu passei por um projeto durante 6 meses aqui no IF e era um trabalho de segunda a sexta, além das aulas à tarde e muitas vezes também o esforço físico que eu fazia no meu esporte, que eu precisei me ausentar para conseguir focar mais nos meus estudos. E eu, às vezes, ficava cansada e eu entrava num curto-circuito porque eu precisava me ausentar, às vezes. Umas 2 vezes a cada mês eu precisava faltar na escola, precisava faltar no trabalho porque eu não conseguia lidar com tudo. Às vezes a gente acha que a gente tem força suficiente para aguentar tudo e lidar com tudo. Eu sempre pensei muito assim, de que eu tinha essa força, mas nem sempre a gente vai conseguir lidar com tudo que a vida, né? A gente não tem como abraçar o mundo todinho. O que você faz, mesmo que simples, para tentar se acalmar ou recuperar o controle? Em meio ao caos, né, vivemos odiosamente muito trabalho, por exemplo, a gente, né, alunos do instituto, por exemplo, eu gosto muito de tocar violão, gosto de desenhar, gosto de praticar esporte, corrida, isso é o importante, assim, que faz a gente poder desopilar um pouco, né, hobbies, assim, praticar esportes, e sempre é uma ótima escolha conversar com pessoas que você gosta, isso é uma ótima escolha para acalmar, né, esse caos que vivemos hoje em dia, que é muito acelerado, muito rápido, uma pressão constante de busca por resultados, e a gente tem que buscar essas saídas, né, de algum esporte, lazer, que impacta muito na nossa saúde mental. Você sente que as redes sociais influenciam o jeito que você se compara ou se percebe? Eu acho que elas influenciam sim. Eu passo boa parte do meu tempo com o celular me comparando com alguns influenciadores que eu vejo que podem ter corpos melhores que o meu, ter mais dinheiro, ter carros, coisas que eles já têm na minha idade e não tem. O que mais me motiva a continuar é saber que se eu continuar, eu vou ter oportunidades de continuar seguindo na minha vida profissional e saber que futuramente eu posso passar no concurso e alcançar os meus objetivos. E o que mais me dá medo é o futuro. O futuro é despertence, é algo incerto. Então, com qualquer coisa que a gente vai começar de novo, sempre vai nos deixar com aquele medozinho. Meu Deus, será que vai dar certo? Olha, só persistir que tudo dará certo. Entender como a mente controla o corpo é o primeiro passo para recuperar o controle. A regulação emocional começa pelo corpo. Respirar fundo diminui o cortisol. Dormir melhor organiza o pensamento.
Pausas conscientes evitam sobrecarga, e reduzir um pouco a exposição às telas já faz diferença. Essas mudanças não precisam, e nem devem, acontecer de uma vez. Mudar hábitos é um processo lento mesmo, porque coloca limites nos nossos próprios desejos. Não é algo natural, mas é totalmente possível. Um passo de cada vez, uma caminhada curta, uma conversa real, alguns minutos longe do celular, aprender a descansar sem culpa. A mente e o corpo são um sistema só. Quando cuidamos de um, o outro agradece. Se existe algo que esta geração precisa ouvir, é que não há nada de errado em pedir ajuda. O cérebro não é um inimigo, ele é apenas um órgão tentando te proteger. Às vezes da maneira errada, mas sempre com a mesma intenção, te manter vivo. Quando você entende o que está acontecendo dentro de si, começa a recuperar o poder sobre a própria história. No fim, não é a mente que controla o corpo, é você que aprende a controlar os dois.